Olá, Super Alice, tudo bem? Espero que esteja tudo ok, que todo mundo esteja bem guardadinho dentro de casa, não fazendo nenhuma estripulia e trabalhando bastante, mesmo que online. Aqui o trabalho está intenso, inclusive já começo pedindo desculpa, algumas pessoas mandaram mensagem individual pelo WhatsApp, eu vi que a mensagem chegou, mas eu estou num momento agora em que também todos os meus alunos estão trabalhando online e são bastantes, são várias turmas e a demanda pelo WhatsApp está muito grande, eu não estou tendo tempo mesmo de responder muitas vezes mensagens individuais. Então, sempre que for alguma coisa mais urgente, bota no grupo nosso lá do WhatsApp, o grupo eu estou acompanhando sempre. Não fiz ainda, como no vídeo que eu mandei rapidamente um vídeo ontem, não fiz ainda a leitura dos objetivos, o que eu vou fazer hoje, agora, e vou fazer as observações através do próprio Trello. No Trello também vocês vão encontrar uma série de novidades lá, para poder acompanhar e continuar o trabalho de vocês. Então, preparei aqui poucos slides, bem rápido, vamos ser bastante objetivos, porque nós temos muito trabalho a fazer e grande parte do trabalho está descrito num guia, que está lá no Trello também. Então, vamos ser o mais objetivos possível nessa apresentação, em que nós vamos falar nesse momento sobre o trabalho, o trabalho que vocês têm para fazer daqui para frente. E esse trabalho, primeiro, vamos lembrar, vocês têm que escrever um artigo, vocês precisam focar, ter um foco, vocês escreveram um objetivo e não se esqueçam nunca que o tema do seu artigo tem que estar alinhado com o propósito do Ali. Então isso, independente do seu objetivo que você escreveu lá, inclusive, como eu disse ontem, nós tivemos uma reunião com a coordenação de Belo Horizonte para discutir algumas questões que vocês me apresentaram durante as entrevistas, durante a reunião 1 para 1, e vocês tinham algumas dúvidas, que essas dúvidas eu repassei, algumas coisas eles já me responderam, outras ainda vão me responder, mas lembrando sempre sobre essa questão. O tema tem que estar alinhado com o propósito do programa Ali, não pode fugir disso. E aí, logicamente, ele está relacionado com inovação. Quem é o seu público? O empresário, em geral, e outros interessados. Então, interessados que a gente encontra nesse momento, que a gente pode chamar de outros interessados no seu artigo, seriam estudiosos, pessoas que querem conhecer sobre o mercado, o próprio Sebrae é um interessado, logicamente, mas eu sou interessado no resultado, mas o foco principal é o empresário. Alguns outros ALIs vão usar o seu trabalho, assim como vocês estão lendo aí artigos de outros ALIs que já fizeram o trabalho antes de vocês, vocês também vão servir de referência para próximos ALIs que surgirem no futuro, então eles são interessados também, mas é principalmente o foco do artigo, pensando em quem vai ler esse artigo, é o empresário, o pequeno e médio empresário, que é quem é atendido pelo Sebrae e atendido pelo programa Ali. A linguagem é um artigo científico. Apesar de ser um artigo focado para o empresário, ele não deixa, até porque nós estamos tratando do CNPq e o CNPq não deixaria que a gente escrevesse um artigo jornalístico. Tem que ser científico porque o CNPq, a especialidade dele é ciência. E se ele trabalha com ciência, ele vai exigir o rigor da ciência. O rigor da ciência é seguir regras. As regras, a gente vai falar um pouco mais sobre elas daqui a pouquinho. Então, é um artigo científico e por isso ele tem que se encaixar, Quando você fala assim, eu vou fazer um artigo científico, tem algumas regrinhas que a gente não pode fugir delas, de jeito nenhum. Bom, o que se espera com o seu artigo? Que ele leve até as pessoas compreensão sobre o assunto, sobre o tema que você está tratando, que elas consigam, pode ser sim, ou, incluindo isso ou não, mas que a pessoa consiga implementar alguma ação, Quem lê o seu artigo consiga, eu gostei dessa ideia, vou fazer isso também, e que ela evolua. Quem leu o seu artigo passe de um status para um status superior. Eu consegui evoluir lendo o artigo, eu agora entendo melhor alguma coisa que eu não estava entendendo tão bem, eu agora compreendo melhor, então é isso daí. As pessoas vão procurar no seu artigo compreender algo para poder implementar e evoluir de um patamar para um patamar superior ou melhor. O objetivo que vocês escreveram, aguarde o feedback, vai ser dado pelo Trello, Não vou falar aqui sobre todos, são muitos. E
O próximo passo agora de vocês é fazer um plano de trabalho, um plano do artigo, e para isso já tem um template lá no Trello que está dentro de um cartão novo na lista esquerda, que exatamente chama-se templates, e lá vocês têm um arquivo doc que já tem o template de como vai ser o seu plano de trabalho, seu plano do artigo. O que vocês vão ter que colocar lá nesse plano? Um título provisório, porque os títulos mudam ao longo do tempo, então não se preocupe de fazer um título maravilhoso, porque você vai trocar esse título algumas vezes no meio do caminho. Tem que ter um tema. Isso tem algumas explicações no guia que eu coloquei lá também no manual. Tem um guia que te ajuda a entender sobre o que é o tema, do que se trata, o contexto em que realidade, né, nós estamos falando, qual é o problema de pesquisa, ou questão de pesquisa, ou pergunta de pesquisa, tem vários nomes para isso, mas normalmente você tem um problema a ser resolvido quando você começa a escrever um artigo. E esse problema, e aí tem um detalhe um pouco que é legal a gente pensar, é que nem sempre um problema de pesquisa é um problema da empresa. As coisas podem ser diferentes. Eu posso ter um problema na empresa que também seja um problema de pesquisa, tá? Mas eu posso ter um problema na empresa que não significa um problema de pesquisa e vice-versa. Eu posso ter pensado numa questão, num problema de pesquisa que não está relacionado diretamente com o problema da empresa ou das empresas. Certo? Deixa eu tentar dar um exemplo disso para vocês. Eu já escrevi vários artigos relacionados com, por exemplo, um dos artigos recentes que eu escrevi é sobre o uso de realidade virtual na gestão pública, o uso de filmes, gravação de vídeos em 360 graus na administração pública. E aí, qual é o meu problema de pesquisa? É saber se usar a realidade virtual pode aproximar as pessoas, os gestores públicos e os cidadãos, de realidades e se isso provoca empatia, é capaz de fazer com que eles se manifestem de maneira diferente do que eles se manifestariam se não usassem a realidade virtual. Então esse é o meu problema de pesquisa, é o problema que eu iniciei para fazer o meu artigo, para fazer o meu experimento. E com isso, como é que eu fui fazer isso? Eu fui entrevistar moradores de rua e gravar vídeos em 360 graus com pessoas que vivem em situação de rua. Então, qual é o problema dessas pessoas? É que elas moram na rua. Tá? Agora, qual é o meu problema de pesquisa? Não é isso. Eu estou tratando de um assunto que é o problema das pessoas em situação de risco. Isso é um problema social, um problema grave, mas é um problema que não é o problema do meu artigo. O problema do meu artigo, o problema da minha pesquisa é descobrir se a realidade virtual afeta a percepção das pessoas sobre esse problema, que é um problema social. Então, são duas coisas desconectadas. É possível, sim, você ter um problema da empresa que seja um problema de pesquisa, mas isso não é obrigatório. E muitas vezes a gente se engana achando que vai conseguir fazer uma boa pesquisa pensando porque você tem um problema muito significativo e você fala, então eu vou conseguir fazer uma pesquisa maravilhosa, espetacular, porque meu problema da empresa é bom e aí eu tenho um bom problema de pesquisa. Não necessariamente. Muitas vezes a teoria ela é descolada da prática e você vai ter problemas de pesquisa que são muito bons independente do problema da empresa. Espero que tenha entendido. Se não entendeu, me avisem lá no feedback, no grupo do WhatsApp, e eu explico de novo numa próxima videoaula. A questão da delimitação, né, os recortes, né, os professores de metodologia gostam muito de fazer recortes. Eu já dei aulas de metodologia, mas eu não gosto não. Os recortes que o seu artigo tem, recorte temporal, recorte geográfico, né, qual é o contexto local, a caracterização geográfica mesmo do seu trabalho, o porte das empresas, né, delimitação, do que você está falando. A justificativa por que o artigo é importante, o objetivo que você já escreveu, que agora, depois que você lê lá os meus comentários, você vai fazer alguns ajustes, provavelmente, para ter um objetivo perfeito. E a metodologia. Isso tudo tem que estar no plano de trabalho. Isso não é o seu artigo, é só um plano. Por isso você não precisa escrever um artigo de 15 páginas, 20, 30, 40 páginas para fazer esse plano de trabalho. Esse plano de trabalho eu espero que você consiga em um número limitado, possivelmente aí umas 3 páginas. Eu digo possivelmente porque tem gente que
que gosta, é muito prolixo, gosta de escrever muito, tem gente que gosta menos. Então, possivelmente, porque você pode escrever em 2, pode conseguir fazer isso tudo em 2 páginas, pode ser que você precise de 10 páginas para escrever isso, mas idealmente, eu imagino que é possível você escrever tudo isso utilizando 3 páginas de espaço. Sobre a metodologia, que é o que eu falei para vocês, são regras. As regras, eu vou colocar um manual para vocês seguirem, mas, na verdade, esse manual ele é baseado num outro conjunto de regras que não tem como fugir delas, que é chamadas as normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que define como é que tem que ser um artigo científico. Ela define tudo. Espaçamento, tamanho, fonte, o que tem que vir primeiro, o que tem que vir depois. Existem até as exceções, tá? Mas fugir da regra normalmente é muito perigoso. Existem pessoas que fazem um pouco fora da regra, criam novas regras, acrescentando aquelas que já tem, mas se você quiser segurança, siga a regra. Tá? Siga a BNT, faça, usando a metodologia, você está seguro. Né? Você está seguro de sofrer críticas, de sofrer alguma tentativa de correção, ou de falar que seu trabalho não está bom porque não está dentro das regras. Então, siga as regras. As regras, se você precisar de informação além daquelas que estão no manual, que está no Trello, logicamente é só pesquisar a BNT, norma de artigo científico, escrita científica, trabalho científico, você vai encontrar muito facilmente, não só a norma inteira para você poder baixar na internet, como vários tutoriais em vídeo e cursos online para ensinar você a fazer a escrita científica. Então, não se preocupe, tem muita fonte para você poder consultar e fazer um bom trabalho. E aí, qual é a ordem das coisas que você tem no seu artigo? Algumas coisas já estavam lá no planejamento, né? Mas a ordem é essa que está lá na BNT. O trabalho começa com o título, tem que ter um autor, o orientador nesse caso, um resumo, palavras-chave, a introdução, o desenvolvimento, a metodologia, análise dos resultados, né? Ou análise dos dados tratados no artigo, uma conclusão, os agradecimentos, no caso nosso do Ali, tem que ter agradecimento obrigatoriamente ao Sebrae e ao CNPq, os mantenedores desse programa, e as referências bibliográficas. Além disso, mas além das referências bibliográficas, alguns artigos, e aí não é obrigatório, isso tudo que está aí é obrigatório, tá? Às vezes com nomes diferentes, tá? Então, por exemplo, você pode criar uma introdução sem chamar ela de introdução, né? Você pode colocar lá contextualização, né? Ou apresentação do trabalho. Tá bom, isso aí não é um problema gravíssimo. Você pode fazer uma conclusão e não chamar de conclusão, pode chamar de considerações finais, né? Muita gente faz isso por uma questão, tem gente que acha que é muito pedante você concluir alguma coisa. Eu não tenho dados suficientes para fazer uma conclusão, para dizer, olha, é isso ou é aquilo. Então eu vou só fazer umas considerações finais sobre o trabalho que eu fiz. É uma escolha, sem problema, aceitável, análise de resultados pode ter outro nome, mas isso aí tudo é obrigatório. Tá? Não com esses nomes, pode ser nome diferente, mas tudo isso tem que ter lá no seu artigo e tem que estar nessa ordem. O que é opcional são os anexos e apêndices que você pode ter depois das referências, que são documentos, imagens, fotos, gráficos, dados secundários, qualquer coisa que você ache que é importante para que as pessoas entendam o seu artigo e que não vale a pena estar dentro do artigo, né, fotos e qualquer outro tipo de coisa, né, você pode colocar como anexo ou apêndice. A diferença entre um e outro é que o anexo são coisas produzidas por você e o apêndice são coisas de terceiros que você quer acrescentar ao seu trabalho. Certo? Qual é o deadline? Bom, nós temos aí um deadline até dia 23 de abril para vocês me entregarem esse plano de trabalho que está no template lá. É bastante tempo, mas vocês vão ter um pouco mais de ajuda ainda. Vocês vão entregar isso no Trello, eu vou criar lá um novo cartão, vocês vão fazer do mesmo jeito, puxar, criar o a fazer pro fazendo, né? E quando vocês começarem a escrever, logicamente não precisa escrever no Trello, você pode fazer isso num doc do Word, mas façam de um jeito que eu consiga acessar e ler, né? E anexem isso no cartão que vai estar com o seu nome lá dentro. Façam isso, por favor, até o dia 23 de abril.
E eu vou ajudar vocês antes disso, logicamente, né? Nós teremos mais uma reunião, 1 para 1, antes da entrega desse plano, e aí a gente vai marcar entre o dia 13 e 23 de abril, vocês vão escolher o dia, né, para a gente fazer mais uma reunião rápida, para a gente tratar das dúvidas que vocês ainda tenham sobre esse plano, tá? Só sobre o plano, porque os objetivos, e nós vamos... Se vocês tiverem dúvida, me perguntem, né, sobre o objetivo, mas eu vou fazer os comentários lá no Trello também. Você vai ter acesso a isso ainda hoje. Sugestão, leiam artigos, muitos artigos, e aí um detalhe, os artigos que eu coloquei lá para vocês, nem todos são artigos que você pode ter como referência, dizer assim, nossa, esses artigos são todos muito bons e eu vou seguir como referência, como modelo para fazer um artigo assim. Não, tem artigo bom e tem artigo ruim lá também. Não vou ficar falando qual que é bom, qual que é ruim, mas lá tem de tudo. Eu coloquei como referência para você ler, mas você tem que ter essa visão crítica. Então assim, poxa, eu posso fazer então um artigo igual a esse aqui, porque vai ser, esse aqui foi aceito, o meu também vai ser aceito. Não necessariamente, porque tem coisas lá que quem avaliou achou que estava bom, eu não acho, mas é opinião minha. Então a gente vai fazer uma filtragem na hora que você estiver lendo os artigos lá e vai ver que tem coisas que foram muito bem feitas, tem coisa que não vale a pena seguir como modelo. Vale a pena a gente ver e falar assim, nossa, alguns você vai falar assim, nossa, que legal, queria fazer um artigo tão bom quanto esse, ou melhor. Tem outros que você vai falar assim, cruz credo, ainda bem que eu não vou fazer um negócio igual a esse, tá bom? Então caprichem, por favor. Releiam o guia do Ali que eu coloquei. Eu acho que vocês, eu não sei se vocês já leram isso antes, tá? Eu estou colocando releiam, imaginando que vocês já leram. Não é o guia da metodologia, é o guia de metodologia do programa Ali, mas é o guia da metodologia do artigo. Eu não sei, não tenho certeza se vocês tiveram acesso a isso. Então eu peguei uma apresentação da professora Adriana, que fez... A professora Adriana, ela é uma orientadora de outro grupo, de outra região de Minas. E nós somos 3, não sei se vocês estão acompanhando, né? Nós somos 3 orientadores, Minas foi dividida, né, em 3 partes. E a gente está trabalhando juntos, 3 orientadores. Algumas coisas eu preparo, mando para eles, eles mandam para mim, e a gente está usando o material, trabalhando de forma colaborativa. Então ela que preparou essa apresentação e eu vou colocar para vocês consultarem esse guia que são as dicas, né, detalhamento um pouco mais detalhado sobre como deve ser o artigo, recomendações e tudo mais. E aí está lá no Trello, pode baixar e divirta-se. Assistam a aula, tem lá nos vídeos, né, no Trello tem, eu tinha sugerido para vocês assistirem a aula do Ronaldo Lemos, que eu imagino que vocês tenham gostado, falando sobre cenários futuro. Tem um economista chamado Eduardo Gianetti, que eu não sei se vocês já viram alguma coisa dele, mas ele está sempre em evidência na mídia, faz muitas palestras e participa de programas de televisão, e ele, novamente, voltando ao tema de cenários futuros, né, e ele vai falar sobre incertezas, liderança, uma série de coisas interessantes que vocês assistirem na aula dele. Eu acho que acrescenta bastante, tem bastante a ver com o trabalho que a gente está fazendo, que é o trabalho de inovação. Conversem com os colegas, a mesma recomendação que eu tinha passado antes para vocês, internos e externos. Lembrem-se daquele outro vídeo que eu pedi para vocês assistirem, chamado De Onde Vêm as Boas Ideias. As ideias não nascem prontas e elas precisam do choque. Você precisa colocar suas ideias à prova, né, contra outras ideias de outras pessoas, para você evoluir as suas ideias. Então não se esqueçam disso. Façam isso sempre. Tem algumas coisas que eu vou repetir. Sempre sigam as recomendações do seu orientador. É bom para todo mundo. Boa Páscoa para vocês, um bom feriado, relaxem. Olha só que legal, vocês têm 2 feriados esse mês para vocês ficarem em casa tranquilos, que péssima essa, né? Mas vocês têm 2 feriados para poder aproveitar, para trabalhar bastante aí na escrita dos artigos, mas aproveitem o feriado para descansar e ficar em família, curtir. Quem está longe de casa, vê se dá um jeito de correr para casa, e quem está em casa, abrace a família, vamos ficar todo mundo junto e vamos treinar novamente a ficarmos juntos, né, e que a gente estava meio destreinado, e isso aí é muito bom, a gente redescobrir o prazer de estar com família, com as pessoas próximas, que a gente às vezes mora junto e está distante porque está
virtualmente em outro lugar, ao invés de estar concentrado no nosso núcleo mais importante. You gotta have passion. Falei desde a primeira aula, tenha paixão pelo que você está fazendo, e a gente volta, provavelmente semana que vem gravarei uma outra aula com algumas informações extras. Eu chamo de aula isso porque eu sou professor, na verdade não é uma aula, eu estou batendo um papo com vocês, mas eu chamo de aula porque o professor tem as suas manias e é isso aí. E cachorro velho não aprende truque novo. E a gente vai fazer entre 13 e 23 aquela reunião, vocês vão escolher a data, de acordo com o andamento que vocês tiverem aí no plano do artigo. E com esse plano do artigo pronto, e aí vem a parte muito mais... Eu diria que é o trabalho operacional, manual, que é leitura, é ler fontes, né, e começar a escrever o referencial teórico. Então, lá para o final de abril, vocês já vão estar começando a escrever o referencial, e aí o esqueleto do seu artigo já está pronto. Você tem que escolher a metodologia. Sobre metodologia, eu falei que existem regras, né, e tem muito livro de metodologia também disponível que explica sobre quais são as ferramentas que a gente tem para fazer pesquisa. Grande parte de vocês vai ter a tentação de usar a ferramenta de estudo de caso, mas na verdade vocês já vão fazer um estudo de caso depois, que é uma etapa posterior a esse artigo. Não quer dizer que não possa usar o estudo de caso agora. Mas existem várias ferramentas diferentes. Você pode fazer pesquisa qualitativa, quantitativa, pode fazer pesquisa usando dados secundários, dados primários. Isso tudo vocês vão ter que procurar nos manuais de metodologia e aprender. Não temos tempo para dar aula de metodologia para vocês aqui. Todo mundo já teve metodologia, só relembrar, né? Todo mundo passou por alguma disciplina de metodologia da pesquisa científica lá, ou em algum momento da sua vida lá. Certo? Ficamos assim. Sucesso para vocês e quero ver esse plano bem feitinho no Trello até dia 23 para todo mundo ficar orgulhoso. Tá? Joia? Cuidem-se. Até mais.